Olá! O pacote anticrime e anticorrupção começou a tramitar no Senado. Nós vamos conversar sobre o assunto com a senadora Elisiane Gama, líder do PPS, que agora vai se chamar Cidadania, que apresentou os projetos no Senado para viabilizar a tramitação. Foi isso, senadora? Foi, Renata. Primeiro, te cumprimentar, dizer da minha satisfação de estar de volta aqui no seu programa. Nós, na verdade, apresentamos os projetos do ministro Moro aqui no Senado. Por que nós tivemos esse entendimento? Sentimos, num primeiro momento, que havia uma prioridade por parte da Câmara dos Deputados de priorizar a reforma da Previdência, que é uma pauta extremamente fundamental para o Brasil, e tivemos o entendimento de que o Senado poderia caminhar de forma paralela, fazendo um debate mais aprofundado do pacote anticrime, que é muito importante. Nós temos hoje no Brasil dois temas que fizeram parte, inclusive, das campanhas eleitorais e que estão hoje na cabeça do povo brasileiro. Primeiro, a questão econômica, da campanha do presidente eleito, né, Bolsonaro. Aliás, a questão da segurança, Renata, não foi apenas só do Bolsonaro que foi o seu grande ponto fundamental, mas todos os demais candidatos à presidência da República fizeram o debate da segurança porque é uma preocupação nacional. Se você vê, por exemplo, as pesquisas que foram feitas ao longo dos últimos meses, ou até diria nos últimos 2 ou 3 anos, apresentou sempre a violência como a maior preocupação do povo brasileiro, a necessidade de se ter segurança. Saúde e educação sempre vieram depois, vieram nos últimos anos, não é? Depois. Então você vê, por exemplo, você fala da questão do crime organizado, do narcotráfico, mas você também fala da corrupção. Então são 3 temas que ficaram na cabeça do povo brasileiro e que a gente tem que dar uma resposta para a sociedade. Nós, então, pegamos os 3 projetos, é uma coisa que eu sempre tenho colocado de forma muito clara. A gente não copiou os projetos, nós pegamos os 3 projetos e colocamos, do ponto de vista legal, o caráter de iniciativa pelo Senado. Há, inclusive, alguns pontos dentro das propostas, porque são 2 projetos de lei e um PLC, ou melhor, 2 projetos de lei ordinário, né? Na verdade são 3 ordinários, né? Você tem 2 projetos de lei e um PLC. E em alguns pontos, por exemplo, eu divirjo. 2 ordinários e um complementar, né? O Exatamente, PLC é o projeto de lei complementar, quórum maior. Precisa de um quórum mais qualificado. E em alguns pontos, inclusive, eu divirjo deles, por exemplo, no caso específico da legítima defesa. Agora, mesmo divergido, nós apresentamos o projeto, tivemos o apoiamento de 6 líderes aqui no Senado, porque, para mim, o projeto deveria ser a espinha dorsal. Deveria ser o ponto de partida, para que a partir dele nós pudéssemos apresentar emendas, né, fazer todo um debate aprofundado e apresentar, se um substitutivo, né, mas ao final uma proposta que fosse coerente com aquilo que os senadores pensam que é melhor para o Brasil e aí seguir para a Câmara dos Deputados, onde haverá, na verdade, a segunda etapa de votação dessa proposta. Senadora, mas a Câmara não vai parar a análise que já começou lá, né? O grupo de estudo está definindo o plano de trabalho com um ciclo de audiências públicas sobre o tema. Não seria dispersar a energia, fazer esse trabalho paralelamente, tanto na Câmara quanto no Senado? Certo. Renata, no dia que nós protocolamos, nós fizemos uma semana de caminhada. E eu fui ao Ministério da Justiça, falei com o ministro Moro, para mostrar para ele que a nossa ideia era pegar o projeto dele e tornar como iniciativa do Senado, dando caráter, já que o processo legislativo não permite que o Poder Executivo mande e envie para cá direto para o Senado as suas propostas. E ele falou, olha, se não tiver nenhum problema de ordem político envolvendo, por exemplo, o presidente da Casa, da minha parte haverá todo apoio. Eu, então, digo que vou conversar com o Rodrigo Maia, porque o meu entendimento não é criar problema, ao contrário, é resolver, não é? É encontrar uma alternativa para o Brasil. Conversei com o Rodrigo Maia ainda nesse mesmo dia, o Rodrigo Maia foi extremamente receptivo, falou, Elisiane, senti inclusive ele muito verdadeiro quando colocou isso, olha, o projeto pode andar no Senado, ficam as 2 pautas discutindo dentro do Congresso Nacional e foi absolutamente tranquilo quanto a essa temática. Aí eu conversei, depois de já ter conversado no Colégio de Líderes, conversei com os líderes. Quando viemos protocolar o pedido, então houve a manifestação da Câmara de também dar celeridade, colocar como prioridade a questão da pauta, do projeto, da proposta, do pacote anticrime. Então, assim, na verdade, somou. Eu acho que até a nossa iniciativa deu um estímulo maior lá na Câmara para que a coisa pudesse caminhar. Eu acho que nós temos hoje uma soma de esforços, e isso é bom. Nós temos aqui 81 senadores, né? Nós temos lá na Câmara 513 deputados, ou seja, nós temos muita gente. Dá para trabalhar na mais absoluta
absoluta tranquilidade, paz e com resultados importantes para o Brasil. E dá para pensar na adoção de uma nova estratégia também? Pensar em um trabalho conjunto? Não, eu acho que ao finalizar uma proposta, que inclusive eu quero fazer esse encaminhamento, ao finalizar a proposta daqui, a gente poderia ter um entendimento com a Câmara, porque a Câmara também vai vir um de lá para cá. Então, na verdade, há um cruzamento, não é? Quando começa aqui, termina lá, para ir para a sanção e vice-versa. Então, eu acho que a gente pode, ao final, ter apenas uma proposta, não? Um substitutivo que seja conclusivo e que vá à presidência da República para que o presidente possa sancionar ou vetar conforme o entendimento que o governo tiver. Senadora, o projeto, especificamente o conjunto de projetos, ele vai promover alterações em 14 leis. Isso. Né? Como a senhora imagina que vai andar isso dentro do Senado? É uma iniciativa bem ampla, não é? Você tem alteração de Código Penal, de Código de Processo Penal, você tem uma série de alterações. Lei de improbidade administrativa, lei de crimes hediondos. Perfeitamente, você elencou muito bem. São, na verdade, 14, não é? Leis que serão alteradas e que nós teremos um arcabouço legal diferenciado a partir da aprovação dessa proposta. É um processo que, no meu entendimento, Renata, merece de todos nós uma atenção mais diferenciada, não é? Eu vou, inclusive, protocolar um pedido de audiência pública para que um dos projetos que hoje é o senador Marcos Duval possa ter um detalhamento e um debate muito mais aprofundado, trazer pessoas, por exemplo, como... O senador Marcos Duval, que também é do seu partido, do meu partido, né? Que é o relator. O projeto que ele está relatando trata de legítima defesa, prisão em segunda instância, definição de organizações criminosas, crimes de resistência e regime de segurança máxima. Ele ficou com abacaxi, né? Foi maior e é o mais polêmico, inclusive. É o mais polêmico. Porque tanto o crime comum, que mesmo correlato com o crime eleitoral, passe para a justiça comum, que é o caso do nosso colega Rodrigo, ele tem meio que um certo entendimento de alguns senadores, muito embora também não tenha de todos. Isso é bom a gente sempre deixar muito claro. O Caixa 2 também já com esse certo entendimento, não é? Mas que aí foram distribuídos para o senador Rodrigo Pacheco e para o senador Márcio Bittar. Exatamente. Já a proposta do Marcos, ela é muito ampla, ela é muito grande, então ela tem no meu entendimento, uma necessidade de um aprofundamento desse debate, não é? Então a gente precisa, no meu entendimento, fazer audiência pública, trazer aqui especialistas em segurança, que têm entendimento, por exemplo, acerca do crime organizado, do narcotráfico, que é um crime complexo. Você precisa, na verdade, debruçar e ter uma ação mais diferenciada que envolva inteligência, enfim, uma série de critérios e a partir daí, do que a gente receber, fazer as alterações necessárias. Eu, por exemplo, acho que faltou um pouco no projeto um entendimento mais voltado para a prioridade do ponto de vista orçamentário e mudança da legislação para flexibilizar, para que a gente possa ter prioridade orçamentária para essa política, por exemplo, e aí trata a questão da ressocialização. Você tem um país com mais de 1.000 internos do sistema prisional e que se transformou, na verdade, em centros de processamento de violência. Ele é um processador de violência. Você entra com o crime de baixo potencial ofensivo e sai de lá uma verdadeira escola do crime. Então, eu vejo que o projeto deveria contemplar, a partir de uma mudança na legislação, para que a gente tenha, por exemplo, recursos do Fundo de Políticas sobre Drogas, que deveria ter um aproveitamento melhor, não tem, porque é o engessamento da legislação. Então, uma proposta que também nós estaremos apresentando como uma alternativa a outra, porque não consta no projeto, né? Mas que não é matéria alheia, ao contrário, ela está toda dentro da perspectiva, e a gente vai apresentar para que a gente tenha uma melhoria da proposta. Eu acho que, ao final, a gente tem que ter celeridade, mas a gente não pode atropelar, né? Eu acho que as etapas precisam ser consideradas e a gente precisa ouvir para que a gente possa realmente ter um projeto final bem conclusivo. Senadora, a senhora já se comprometeu em apresentar uma emenda para tratar da legítima defesa. Na verdade, do excludente de licitude. Perfeitamente. Né? Então, o que a senhora acredita que deve mudar? Eu vou suprimir, na verdade, a minha proposta é de supressão. Por quê? Porque eu acho que hoje o que a gente tem em termos de legítima defesa é bem contemplado. A gente precisa entender, Renata, que a gente tem bons e maus em todos os lugares. Eu sou jornalista, você é jornalista. Tem bons e maus jornalistas, tem bons e maus médicos, tem bons e maus profissionais, assim como tem bons e maus militares. Então, a gente precisa ter uma definição clara na legislação para impedir, por exemplo, que a gente dê autorização para que as pessoas possam matar.
Então, isso é uma grande preocupação. Eu mesmo já acompanhei várias situações. E a senhora avalia que o projeto, ele traz isso, a autorização para matar. Ele traz isso, do jeito que está. Porque o ministro nega, ele diz que não é assim. Ele fala que não, mas é. E ainda mais, não só para o agente de segurança, mas para todo cidadão. Você associa isso a hoje uma liberação de posse de arma, que praticamente todo brasileiro tem hoje. Eu digo, claro que eu estou usando aqui uma força de expressão, mas é isso. Porque não há mais tanto critério para você ter uma arma dentro de casa, com a determinação presidencial. Você associa isso e coloca, por exemplo, uma liberação, digamos assim, sem um limite adequado, colocando critérios extremamente vazios, como a questão da violenta emoção, não é? Qual o critério que você vai mensurar isso? Você pode estar criando um problema gravíssimo no Brasil. Então, eu vou fazer uma proposta de emenda supressiva para que a gente possa retirar esse parágrafo que foi colocado, se não me foge a memória, no artigo 1, no artigo 43, não me foge a memória, estou até aqui com ele em mão, mas a ideia é que a gente possa, na verdade, ter essa supressão no artigo 23, né, que faz uma alteração no Código Penal, a gente pede a supressão desse parágrafo, porque entendemos que vai melhorar o projeto para a sociedade brasileira. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Obrigada, querida. Se você quiser rever este programa ou assistir a outros da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser mandar uma crítica ou uma sugestão, liga pra gente. O número é 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.